Um zelador do parque conhece uma garotinha solitária que diz estar esperando por sua mãe. Ele fica surpreso quando a vê novamente no dia seguinte, ainda sentada no mesmo banco, e chama a polícia. Fernando era o guardião de um adorável e antigo parque no meio da cidade, e seu tempo foi gasto certificando-se de que era um cantinho do céu, um lugar onde famílias se encontravam, e as pessoas iam para entrar em contato com a natureza, ou para ter um pouco de paz de espírito. Ele amava seu trabalho. Todos os dias ele andava pelo parque, vasculhando os caminhos, esvaziando as lixeiras e certificando-se de que tudo estava perfeito, e 2 vezes por semana, os jardineiros da cidade vinham ao redor para cuidar dos gramados, árvores e plantas. Certa tarde, Fernando viu uma garotinha sentada tranquilamente em um dos bancos do parque, colorindo em um livro ilustrado. Ela certamente não tinha mais do que 4 ou 5 anos, mas estava sozinha. Fernando olhou em volta, mas não conseguiu ver os pais dela. Alguma coisa tinha que estar errada. Fernando aproximou-se da menina e cumprimentou-a. Olá, senhorita. O que você está fazendo aqui fora sozinha? Tentando pegar as fadas? A menina olhou desconfiada para Fernando. Você é um estranho, e eu não deveria falar com estranhos, disse ela. Não, você não deve mesmo, concordou Fernando. Pode ficar tranquila, não estou pedindo para você ir a lugar nenhum comigo. E também não vou te oferecer nenhum doce. Eu só quero saber onde sua mãe está e por que você está sozinha. Estou esperando a mamãe, disse a criança. Ela tinha uma entrevista de emprego do outro lado da rua e me pediu para esperar aqui por ela. Mamãe disse para não falar com estranhos e não ir a lugar nenhum. Eu tenho meu suco e um lanche, e ela estará de volta muito em breve. Fernando estava preocupado. Não era exatamente seguro deixar uma criança em um parque público, mas ele sabia que às vezes, mães solteiras sem recursos ou família tinham que fazer o melhor que podiam. E parecia que essa mãe estava desempregada e desesperada. Qual é o seu nome, pequenina? Perguntou Fernando. A menina riu. Meu nome é Margarete, disse ela. Esse é um nome enorme, exclamou Fernando. É 3 vezes maior do que você. Minha mãe me chama de Meg, ela confessou rindo. E eu não acredito em fadas. Fernando engasgou e apertou seu coração. Estou chocado, pequena Meg. Ele riu. Eu acredito em fadas. Na verdade, eu as vejo o tempo todo. Eu tenho que afugentá-las das fontes porque elas insistem em tomar banho e quebrar o arco-íris. Meg estava sorrindo. Isso é mentira. Ela riu. Isso é ruim. Bem, disse Fernando, tenho muito trabalho a fazer, mas vou ficar de olho em você, garantindo que as fadas não puxem suas tranças. Se você precisar de mim, Meg, é só gritar e eu vou vir correndo, ok? Fernando se afastou, mas continuou olhando para trás por cima do ombro. Ele gostaria de ter uma pessoinha como Meg em sua vida, uma netinha, mas ele sabia que não era para ser. Ele não pôde deixar de pausar seu trabalho e chorar silenciosamente enquanto a garotinha o lembrava de sua própria neta e da fatídica tragédia que derrubou sua vida. 5 anos atrás, Fernando era um policial que amava seu dever mais do que qualquer outra coisa. Em casa, ele era um marido amoroso e carinhoso, um pai dócil e um avô adorável. Mas se não fosse por esse dia. Era um domingo agradável em maio daquele ano. A família de Fernando partia em uma das tão esperadas férias dos sonhos, à beira-mar na cidade vizinha. Ele havia tirado uma semana de folga para se divertir com a família. Fernando ainda se lembrava de sua netinha Emily, correndo com seu ursinho de pelúcia. Como ela estava feliz naquela manhã, ele pensou. O riso dela ainda o assombrava, porque ele nunca mais a viu. Fernando era um excelente motorista e deveria conduzir a família na viagem, mas uma ligação repentina da estação interferiu nos planos. Estou a caminho. Tenho que ir. Consegui uma pista importante para uma investigação. Vocês vão em frente. Alcanço vocês amanhã à noite, contou a família. Eles ficaram desapontados, especialmente a pequena Emily. Ela queria cantar músicas e tocar com Fernando. Querida, vovô estará lá amanhã. É só um dia. Fernando e Emily sopraram beijos voadores intermináveis enquanto a minivan passava pelo portão. Fernando saiu para trabalhar imediatamente, e estava quase na hora de voltar para casa à noite, quando recebeu uma ligação da estação da cidade. 1 hora depois, ele foi levado ao necrotério do hospital da cidade. Seu coração saltou quando 4 macas foram retiradas, a última foi a de Emily. Todo seu mundo foi destruído em um acidente de carro. A minivan perdeu o controle e bateu em um caminhão.
Minhas condolências, disse o médico, dando tapinhas em seu ombro. Repentinamente Fernando havia perdido sua família e não havia mais volta. Chega de risadas, chega de férias, nunca mais ouvirei a voz daquela garotinha gritando: vovô, estou em casa. Fernando não podia perdoar a si mesmo. Eu deveria ter dirigido aquela minivan. Eu não deveria ter permitido que Josh dirigisse, pensou e chorou mais de 1 milhão de vezes. Mas nada mudaria. Josh, eu deveria ter cancelado essa viagem. Eu não devia ter deixado vocês irem. Ele chorou no funeral, colocando o ursinho de pelúcia de Emily em seu túmulo. Passaram-se dias, meses e 5 anos. Esses pensamentos ainda assombravam Fernando, mas não importavam para ele. Ele sabia que tinha perdido sua família para sempre. Eles não iam voltar, era a triste realidade que ele tinha aprendido a aceitar com o tempo. Fernando não conseguia se concentrar em seu trabalho. O trabalho policial que ele amava tornou-se uma lembrança constante de sua vida trágica. Ele desistiu e começou a cuidar do parque. Ele só queria ficar longe de tudo que o lembrasse de sua perda. Um sopro de vento arrebatou Fernando para o presente enquanto ele enxugava suas lágrimas. O sol da tarde irritou seus olhos marejados enquanto ele olhava ao redor para a menina. Onde ela está? Exclamou quando viu que Meg não estava em seu lugar. Fernando olhou apressadamente ao redor do parque para a menina, mas ela não estava lá. Talvez a mãe a tenha levado, pensou. Convencido de que Meg tinha ido para casa, Fernando terminou de varrer a grama e foi para casa. Mas na manhã seguinte, quando voltou ao parque, viu Meg novamente, sentada no mesmo lugar, usando o mesmo vestido e segurando seu livro de colorir. Fernando ficou atordoado. Olá, pequenina, ele cumprimentou a menina. O que você está fazendo aqui tão cedo? Mamãe não veio, disse decepcionada. Ela nunca veio me buscar. O quê? Para onde foi ontem à noite, então? E onde você dormiu? Em casa, respondeu Meg, apoiando seu rosto marejado em seu bichinho de pelúcia. Ela se recusou a olhar para Fernando. Ela estava menos interessada em falar com ele e ficava olhando ao redor para ver se sua mãe tinha vindo buscá-la. Ei, eu sou um ex-policial. Pode confiar em mim. Tenho medo que sua mãe tenha se perdido nessa cidade enorme. Você pode me levar para sua casa? Vamos encontrar sua mãe, eu prometo. Mas Meg não se mexeu. Sua forte crença de que sua mãe veria atrás dela não a deixou sair daquele banco. Meg, ouça, eu sei que você está com medo. Mas não há nada a temer. Pode confiar em mim, tá? Talvez sua mãe esteja doente e não possa vir atrás de você. Talvez ela precise da nossa ajuda. Fernando tentou convencê-la. E finalmente Meg concordou em mostrar sua casa. Qual é o nome da sua mãe? Ele ia pedir ajuda aos amigos da polícia nas buscas. Quando Meg contou a Fernando o nome de sua mãe, Rosa, ela teve dificuldade em pronunciar o sobrenome. Fernando pediu a Meg para repetir a palavra várias vezes, porque ele precisava de seu nome completo para sondar em todos os lugares, incluindo bancos de dados online. Depois de ouvir Meg repetidamente, Fernando adivinhou que o sobrenome de sua mãe poderia ser da Cruz. Momentos depois, Meg levou Fernando a uma tenda de lona sob uma ponte isolada não muito longe da entrada do parque. Esta é a minha casa, apontou. Fernando entendeu que Meg e sua mãe eram sem teto. Ele inspecionou a barraca de lona que mal tinha um colchão velho e um fogão de camping com uma panela cheirando a mingau velho. Havia algumas roupas velhas de Meg na tenda, mas nenhuma foto ou quadro. À primeira vista, ele pensou que a mãe de Meg poderia tê-la abandonado, mas algo ainda não se encaixava. Há quanto tempo você mora aqui? Perguntou para a menina. Algumas semanas, respondeu Meg. Já tivemos uma casa grande. Mas homens grandes e raivosos de uniforme gritavam com minha mãe por não dar dinheiro. Mamãe chorou e até eu chorei. Jogaram nossas coisas fora, e mamãe me trouxe aqui, explicou a menina. Fernando mais uma vez verificou a tenda em busca de pistas, mas aparentemente não encontrou nada que pudesse ajudá-lo a encontrar a mãe de Meg. Você tem a foto da sua mãe? Nós temos uma, mas está com ela. Fernando ficou intrigado sobre o que fazer a seguir. Eu não posso deixá-la sozinha aqui, pensou. E antes que ele pudesse entender qualquer coisa, Meg pediu que ele a levasse de volta ao parque. Mamãe me disse para esperar lá e não ir a lugar nenhum. Se ela vier, vai me repreender. Por favor, me leve ao parque. Fernando não sabia o que fazer e concordou. Meg e ele voltaram para o parque, e ele assentou no banco. Fernando sabia que Meg teria passado fome a noite toda, então ele lhe deu seu almoço.
Mamãe me disse para não comer nada de estranhos. Meg recusou, mas seus olhos e nariz não podiam negar o delicioso aroma da torta na lancheira de Fernando. Que gostoso! Fernando comeu uma colher na frente de Meg. Se você não quiser, eu vou comer tudo. Posso terminar toda a torta em 2 minutos. Tem certeza que não quer? Meg pegou a marmita e começou a devorar a torta. Fernando ficou satisfeito que seu truque funcionou e continuou com seu trabalho enquanto Meg esperava por sua mãe. Horas se passaram, e estava perto do pôr do sol, mas sua mãe nunca veio. Meg caiu em lágrimas, e o coração de Fernando não permitiu que ele a deixasse sozinha novamente. Quer ir para casa comigo? Voltaremos amanhã e esperamos sua mãe, tudo bem? Perguntou a Meg. Meg concordou e foi para casa com Fernando. Eu só sei que o nome dela é Margarete. Mas eu não sei como se escreve o nome da mãe dela. Você poderia, por favor, me avisar? Ela disse que a mãe tem cabelo loiro, é alta, e deve ter em torno de 24 ou 25 anos, eu acho, informou Fernando aos ex-colegas do departamento. Meg não sabia soletrar o nome de sua mãe com precisão, e dava descrições vagas de sua aparência. Ele criou um nome e um sobrenome usando as grafias quebradas de Meg, mas não tinha certeza se estava correto. Quando a mamãe virá? Meg perguntou a Fernando. Ela virá logo, querida. Agora vá para aquela sala e troque de vestido. Você vai encontrar muitas roupas no pequeno armário. Vou fazer o jantar enquanto isso. Meg voltou minutos depois vestindo o pijama de Emily. Ela correu ao redor de Fernando enquanto ele levava os ovos e riu de uma música antiga tocando no gramofone. Pela primeira vez em 5 anos, Fernando não se sentia sozinho. Ele ficou ao telefone a noite inteira, enquanto Meg dormia no quarto de Emily. Ele queria encontrar a mãe dela a qualquer custo e estava ocupado trabalhando nisso com seus amigos. Nada, amigo. Um oficial o chamou tarde da noite. Chegamos a checar relatos de assassinatos de mulheres jovens com descrições e sobrenomes semelhantes, mas sem pista. Não houve casos relatados recentemente. Ele suspirou, pois acreditava que a mãe de Meg estava viva em algum lugar. Enquanto apagava as luzes do quarto de Emily, ele viu Meg enrolada e dormindo na cama. Fernando ficou acordado até a madrugada, colhendo contatos de hospitais da cidade. De repente, acordou quando os raios da manhã irritaram seus olhos sonolentos. Ele estava exausto e havia dormido em sua poltrona. Oh meu Deus, Meg! Ele correu procurando ela, pensando que tinha ido ao parque sozinha enquanto ele cochilava. Jesus, graças a Deus! Ele disse aliviado, pois ela ainda estava dormindo. Fernando então entrou em contato com todos os hospitais da cidade para saber sobre a mãe de Meg. Ele chegou a procurar um amigo no necrotério, mas sem sucesso. Ninguém tinha ouvido falar da mulher com sua descrição e sobrenome. Fernando ficou intrigado sobre o que fazer a seguir. Dificilmente os policiais vão tentar procurar uma mulher em situação de rua. E se eu tiver que mandá-la para um lar adotivo, ela provavelmente nunca mais verá sua mãe, pensou. Então, Fernando percebeu que a única maneira confiável de ajudar Meg era procurar sua mãe por conta própria. Não foi à toa que ele foi policial por 30 anos. Fernando trazia Meg para o parque todos os dias e a sentava no local exato que sua mãe a deixou pela última vez. Ele pediu aos amigos que a vigiassem enquanto procurava pela mulher desaparecida. Fernando sabia que não poderia fazer tudo isso enquanto trabalhava, então tirou alguns dias de folga. Ele começou a visitar todos os abrigos para sem-teto da cidade e cidades vizinhas. O nome dela é Rosa da Cruz. Você conhece alguém com esse nome? Perguntou a quase todos que encontrou. Ele verificou em todos os escritórios que tinham uma placa de "Estamos contratando" para descobrir se a mãe de Meg tinha, por acaso, participado de alguma entrevista. Ele chegou a fazer check-in em vários refúgios que conhecia, mas nada apareceu. Ninguém tinha visto uma mulher com o nome Rosa da Cruz. Fernando chegou a pesquisar nas redes sociais e mostrou a Meg as fotos de várias mulheres com nomes parecidos, mas nenhuma delas era sua mãe. Ele verificou todas as ruas e câmeras de trânsito próximas ao parque, mas não conseguiu encontrar uma pista. Um mês se passou, e Fernando quase perdeu as esperanças de encontrar a mãe de Meg. Todas as suas tentativas foram em vão. Mas Meg nunca desistiu e se recusou a fazer qualquer coisa além de visitar o parque todos os dias, esperando por sua mãe o dia inteiro. Como a mamãe vai me encontrar se eu não estiver lá? Ela sempre discutia com Fernando. Uma certa manhã, quando partiram para o parque, havia começado a nevar. Querida, não vou te levar ao parque amanhã.
Você vai pegar um resfriado, está nevando. Disse Fernando, mas ela era teimosa. Por favor, Fernando, vamos esperar lá. Ela virá, disse Meg. Fernando não conseguiu convencê-la. Eles pegaram um ônibus até o parque. O percurso era mais longo e passava por várias estações. E ao atravessar uma dessas estações, Meg começou a gritar. Lá está ela, a mamãe. Fernando levou um susto. Onde? Levantou-se do seu assento. Ele pensou que ela havia confundido outra pessoa com a mãe, mas ainda pediu para o motorista parar o ônibus. Fernando rapidamente ajudou Meg a sair do ônibus e olhou ao redor para todas as mulheres que ele notou. Onde ela está? Perguntou a ela. Meg puxou o braço para um outdoor em uma calçada e apontou gritando. Lá, essa é a minha mãe. Onde? Qual? Perguntou Fernando. Lá, a segunda à esquerda, é a mamãe. As palavras no outdoor diziam, você me conhece? Por favor, ligue para este número. Ao lado do nome Rosângela de la Cruz. Ele ficou surpreso depois de saber que o nome da mãe de Meg era Rosângela, não Rosa. O que está escrito lá? Meg interrompeu. É um número para pessoas perdidas, ele disse a ela. O que é isso? O que isso significa? Significa que vamos encontrar sua mãe. Fernando carregou Meg alegremente enquanto ligava para o número no outdoor. Hospital da cidade, respondeu a atendente. Sim, ela foi internada aqui. Quando chegaram ao hospital, foram informados de que a mãe de Meg já havia saído. Mamãe se foi? Para onde ela foi? Meg começou a chorar. Querida, aguenta só mais um pouco, Fernando a consolou. Como ela veio para cá? O que aconteceu com ela? Ele perguntou para a enfermeira. Ela foi trazida para cá com um traumatismo craniano grave há mais de um mês. Ela sofreu um traumatismo crânioencefálico que causou amnésia, disse a enfermeira. Onde ela está? Queremos vê-la. Ela ficou em coma por algumas semanas e não se lembrava de ninguém quando acordou. Ninguém veio levá-la. Chegamos a anunciar o nome e a foto dela, mas ninguém apareceu. Ela recebeu alta na semana passada e foi encaminhada para um abrigo para desabrigados. Fernando tinha medo que Meg perdesse sua mãe novamente. Ele então correu para o abrigo com a menina. Meg segurou o dedo mínimo de Fernando enquanto procurava sua mãe ao redor. Então ela correu tão rápido quanto suas perninhas podiam levá-la em direção a uma cama em um canto. Mamãe! Ela chorou e correu para a mãe. Mamãe, por que você não voltou para o parque? Eu esperei você como me pediu, mas você não voltou. Rosângela tinha uma foto delas juntas e lembrou que Meg era sua filha assim que a viu e ouviu chamá-la de mãe. Me perdoe, minha filha. Graças a Deus você está bem. Desabafou ela aos prantos. Fernando ficou sem palavras e emocionado ao ver Meg rindo e chorando com sua mãe. Você precisa vir comigo, disse Fernando. Onde? E quem é você? Ela perguntou. Meu nome é Fernando, sou zelador do parque e encontrei sua filha. Ele fez uma pausa. Vou explicar tudo depois, você e Meg precisam voltar para casa comigo agora. Fernando levou Rosângela para casa e ofereceu sua casa pelo tempo que ela quisesse. Demorou vários meses até que Rosângela pudesse se lembrar de alguns momentos cruciais de sua vida. Estar perto da filha a ajudou muito. Aos poucos, Rosângela se lembrou de tudo, e Fernando ficou curioso para saber como ela havia se machucado. Rosângela relembrou daquele dia fatídico e contou o que aconteceu. Eu estava indo para uma entrevista de emprego. Deixei minha filha no parque porque achei que deixá-la sozinha na barraca não seria seguro. Falei para ela esperar lá até eu chegar. Lembro que escorreguei e caí no viaduto. Minha cabeça bateu na borda da escada e eu desmaiei. Quando acordei, estava no hospital e não me lembrava de nada. Fico feliz que você esteja segura, minha querida. E estou muito feliz que Meg tenha te encontrado. Ela sentiu muito a sua falta, ele desabafou. Rosângela e sua filha viveram com Fernando até que ela encontrou um emprego. Alguns meses depois, ela namorou Robson e se casou com ele. O tempo passou, mas Meg e sua mãe nunca esqueceram Fernando. Eles se tornaram parte de sua família e constantemente o visitavam nos fins de semana, e todos os verões, eles até passavam férias juntos à beira-mar. Esta linda história emocionante chegou ao seu fim, mas nos deixa grandes lições de vida. Nada é impossível, então continue até conseguir o que deseja. Apesar de ter poucas pistas para rastrear a mãe de Meg, Fernando nunca desistiu, e por fim, reuniu a garotinha perdida com sua mãe. Somente a luz pode expulsar as trevas e só o amor pode expulsar a tristeza.
Fernando ficou perturbado depois de perder sua família em um acidente. Sua vida era um buraco escuro até que ele conheceu a pequena Meg no parque. Se gostou, compartilhe essa história com seus amigos, ela pode inspirá-los e alegrar seu dia. Até o próximo vídeo.